Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril, e a TV Alhos transmite a partir de agora ao vivo a reunião extraordinária da Comissão de Saúde. O colegiado é presidido pelo deputado Dr. Bruno Rezende e vai debater o fim dos manicômios judiciários. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e não havendo nada no expediente, adentro a fase da ordem do dia. A reunião extraordinária para debater o tema do fim dos manicômios judiciários por solicitação do deputado Dr. Bruno Rezende. Bom, eu queria começar agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras. Algumas representações importantes ainda estão chegando, mas em respeito a todos aqueles que nos assistem pela TV Alhos, pelas redes sociais e por todos os meios de comunicação, nós estamos começando no horário e vamos começar esse debate acrescentando àqueles que vão chegando a oportunidade da fala de participar desse tema que é tão importante e que preocupa ao povo capixaba. Eu gostaria de começar com uma breve apresentação para abrir realmente a discussão, que esse é o nosso tema, o fim dos manicômios judiciais no Espírito Santo e no Brasil. Lembrando que isso é uma lei federal, que vai ser aplicada em todo o país, mas o cerne do nosso debate é quais as providências que nós vamos tomar em relação a esse tema aqui no Espírito Santo. Essa resposta vai ficar a cargo das secretarias estaduais. Então aqui nós queremos saber qual é o plano de ação que o Espírito Santo tem como proposta de resposta a essa questão. A lei é aquela lá, a Lei 10.216, de 6 de abril de 2021, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência em saúde mental. Pode passar. E aí está o problema, né? São várias questões ainda sem uma resposta clara e que traz medo também à população em relação a esses pacientes, a essas pessoas que têm condições e que não são condições que podem ser, de alguma forma, resolvidas em definitivo, mas que serão pessoas potencialmente reintroduzidas na sociedade, né? Então, como fazer isso? E como proteger também a sociedade de uma eventual intercorrência com essas pessoas, né? São várias manchetes no Espírito Santo e ao redor do Brasil acerca desse tema. Fim dos manicômios judiciais sobre a questão, qual o futuro de 3.300 pacientes presos no país, autores de crimes voltam às ruas, o que esperar do Brasil sem manicômio judicial. Fim dos manicômios judiciais gera polêmica sobre continuidade do tratamento. E é importante saber que a gente não está falando aqui, subsecretário Tadeu Marino, muito obrigado pela presença, de pacientes habituais, né? A gente está falando aqui de pessoas que também cometeram crimes, inclusive alguns deles crimes hediondos, né? Então, como nós vamos nos comportar agora com a eventual soltura, vamos dizer assim, desses pacientes? Acho que esse número já está reduzindo, já não são mais 57, né? Mas aqui no Espírito Santo, esse é o tamanho da nossa questão. Aproximadamente 57, 55 pacientes hoje ainda no manicômio judicial. Aquela foi uma indicação de minha autoria, feita em 19 de julho de 2023, para que o governo do Estado pudesse montar um grupo de trabalho, né, englobando aí o CRM, a representação do CRM, do Conselho Regional de Medicina, da OAB,
da Associação de Psiquiatria do Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Justiça, a MUNES, a Comissão de Saúde da Assembleia, o Tribunal de Justiça, para que nós pudéssemos pensar juntos uma proposta de solução, né, que até o momento da indicação não havia sido feita. Então eu trago aqui hoje para o debate, para que a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Saúde, pudesse nos passar e passar para a sociedade capixaba quais são as ações que nós tomaremos, porque o prazo está se esgotando, e também ouvir o CRM, todas as representações aqui presentes, sugestões para que a gente possa ampliar esse debate e, eventualmente, até, secretário Tadeu, melhorar aquilo que está sendo criado pelas secretarias de Justiça e a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. Eu vou conferir a palavra, inicialmente, ao secretário Rafael Rodrigo Pacheco, para que possa fazer os seus comentários iniciais. Bom dia, deputado. Muito obrigado. Inicialmente, queria pedir desculpas a essa comissão, porque eu tinha realmente um compromisso marcado para agora, às 11 horas, que eu não consegui remarcar. Mas, de toda forma, os debates não vão ficar prejudicados, porque tem em minha companhia a nossa gerente de saúde, a Janaína, e a nossa diretora adjunta, Joânia, né, lá da UCTP, da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Então, duas profissionais absolutamente habilitadas, capacitadas e que estão à frente das ações da Sejus no tocante do que aqui vamos discutir. Então, farei algumas considerações iniciais, até para mostrar o interesse da Secretaria de Justiça na questão, porque nós acreditamos que a desinformação se combate com boa informação. Então, a minha presença aqui é para mostrar realmente a relevância que concedemos ao assunto e o carinho com que estamos conduzindo as ações na Secretaria de Justiça. Pois bem, basicamente, o que nós temos na resolução do CNJ são dois momentos bem distintos. A desinternação das pessoas que lá se encontram, visto que o CTP, desde fevereiro, não pode mais receber novos internos. Ela está interditada judicialmente, ou seja, por ordem de um magistrado, não podemos mais aceitar novas internações. E aqueles que lá estão precisam ser desinternados e precisam ser indicados quais caminhos serão dados a cada um deles em razão da desinternação individualizada que cada um deles vai ser submetido. Então, nós começamos esse processo com mais de 100 internos e hoje aquele número ali já está bem mais baixo, né? Foi projetado 57, ali já está mais baixo. A cada dia esse número vem diminuindo. Então, a gente considera que, do ponto de vista da desinternação, os atores de Estado estão bem entrosados. A gente tem todos os saberes envolvidos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, assistentes jurídicos, policiais, precisam ser ouvidos, né, na individualização da situação de cada um desses internos. Então, hoje, as estruturas de saúde, as estruturas de ação social têm dado uma vazão muito satisfatória a este processo de desinternação. Então, a gente considera exitoso o que vem sendo feito, porque os números, na matemática, não leva desaforo, né? Então, a gente vem numa crescente controlada, sem assodamento. É importante dizer isso para a população. Eu vejo aquelas manchetes, né? Como o senhor falou, a exploração do medo. Não é isso. Os portões não estão sendo abertos, essas pessoas não estão sendo jogadas nas ruas. Não se trata disso. Há um conjunto enorme de profissionais respeitados, responsáveis e envolvidos diretamente nessa situação. Então, nós vimos aí uma crescente nas desinternações, nós não temos encontrado óbices para isso. O fluxo, naturalmente, de saída desses pacientes, desses internos, tem que respeitar a disponibilidade de vagas, né? Existe uma questão numérica que precisa ser respeitada, mas as estruturas de ação social e de saúde têm recebido com satisfação esses pacientes que estão encontrando já a desinternação. Então, a gente acredita que no dia 28 de agosto nós teremos conduzido bem este processo junto com as estruturas co-irmãs de Estado, as outras secretarias envolvidas. O outro momento é o que será feito com os novos casos, os casos que virão, já que o escopo dessa resolução é não haver mais um rito prisional
no universo dessas pessoas, que de fato elas sejam tratadas num universo de tratamento pura e simplesmente falando, porque elas são tratadas no CTP. Isso também me é muito perguntado. Então elas vão sair de lá para serem tratadas? Não, tratadas elas já são. Elas já recebem tratamento ambulatorial, acompanhamento psicossocial, isso já é uma realidade. O que vai acontecer é que o rito prisional, as barras e as grades, por assim dizer, vão deixar de existir. E este é o novo momento que nos encontramos. Então, para este novo momento, nós construímos um fluxo de ação junto ao Poder Judiciário, capitaneado aí pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização e o coordenador das varas de execução penal, o juiz José Augusto. Por que isso é importante? Porque os juízes eles precisam saber exatamente a que ator recorrer em cada momento processual, para a gente evitar o jogo de empurra. Não é comigo, é com aquela outra estrutura. Então, a gente precisa ter isso muito bem estabelecido para que não haja dúvidas de quem tem a responsabilidade de agir. É a gente trocar o processo de culpa pelo processo de responsabilidade. Então, ao invés de a gente ficar discutindo amanhã de quem é a culpa de ter dado errado, a gente já vai ter uma responsabilidade pré-definida. Esses fluxos estão quase finalizados, existe uma parte dentro da estrutura de justiça, existe uma parte dentro das estruturas das outras secretarias. Eu não me atrevo a falar das outras, são saberes muito delicados e a gente tem que entender, respeitar e reconhecer que o lado da saúde é muito mais denso e complexo do que o lado da Secretaria de Justiça. Então, por isso está aqui o doutor Marinho conosco, que vai ter, obviamente, a chance de explicar o que está sendo feito na CESA, mas a ideia dos fluxos é essa, é realmente a gente ter de forma muito clara quem é o envolvido e responsável por determinada ação no curso daquela pessoa que está sofrendo esse processo de análise de sua capacidade cognitiva em relação ao crime, para dizer ao juiz, é aqui, é com esta autoridade. Não, não é mais aqui, é com aquela autoridade. Então, do nosso lado, Jana, o lado da Justiça, da Secretaria de Justiça, está concluso. Isso vai ser publicado pelo Tribunal de Justiça para que a gente tenha um grau de oficialidade e reconhecimento oficial desses fluxos. Não pode ser uma coisa que fique seculada, que fique guardada com os envolvidos de lado a lado, porque aí nós não teríamos a boa publicidade e transparência que o caso requer. Mas a gente caminha para uma proposta final muito rápida desses passos que devem ser tomados e seguidos, de lado a lado, para que a gente, então, a partir do fechamento total da unidade de custódia e tratamento psiquiátrico, a gente tenha esse novo momento inaugurado. Então, de nossa parte, é o que tenho inicialmente a informar, deputado, e a gente se encontra totalmente à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito bem, secretário. Você colocou alguns pontos que são cerne dessa discussão, O doutor Tadeu vai falar na sequência, mas são as preocupações exatamente as que você colocou, Esses pacientes vão sair dali para onde, Onde que é isso? Como é que vai ser feito essa internação? Porque os manicômios judiciais, de novo, não são pacientes que a gente vê no CAPS, que a gente vê no CAPAAC, que a gente vê nos hospitais habituais. A retirada dessas grades, a retirada dessas travas, vamos dizer assim, tem tudo a ver com humanização, com cuidado, com acolhimento, ok. Mas a preocupação da sociedade é que nós temos uma fusão de pessoas com um transtorno psiquiátrico associado a crime. Então, a preocupação é como colocar uma pessoa dessa num hospital geral sem as ditas grades, a proteção adequada. Um exemplo hipotético. Não estou dizendo aqui que seja o fato que temos hoje dentro do manicômio, por hipótese. Nós temos outros colegas médicos aqui também. E imaginando uma pessoa com um transtorno que envolva canibalismo humano. Hoje a gente já não pode internar essa pessoa, esse cidadão, no manicômio judicial. Porque desde fevereiro a gente já não pode fazer isso. Para onde iria esse cidadão hoje? Então, é uma preocupação muito grande da sociedade.
E esses fluxos a gente precisa saber para onde que está indo esse paciente, né? Então, essa é a angústia. Antes da gente seguir, gostaria de cumprimentar aqui a Ana Paula, que é diretora técnica do EAC. Muito obrigado. Quem que é a Ana Paula? Ah, está ali. Dr. João Guilherme Tavares, membro da diretoria da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Vai ser importante, Dr. João, a sua fala. Dr. César Augusto Ramaldes, procurador de Justiça, representando aqui o Ministério Público. A Janaína Arena Cavada, gerente da saúde do sistema prisional, que vai ficar aqui representando. A Joânia, que também vai ficar representando a secretaria, diretora adjunta da unidade de custódia do tratamento psiquiátrico. Felipe Rodrigues, diretor-geral do Hospital Estadual EAC. Felipe, já estivemos juntos lá no EAC, né, Felipe? A Taismane, que é nossa amiga conhecida de Cachoeiro de Itapemirim, representando aqui o CAPAAC de Cachoeiro. Dr. Marcos Luiz Moreira, presidente da Comissão de Saúde Pública e Suplementar da OAB. O William Abreu, sócio aqui da Comissão de Saúde, e que a gente empresta de vez em quando para a Casa Civil. Dr. Fernando, uma honra receber o nosso presidente do CRM Capixaba. Franciele da Costa, psicóloga da CESA, e Rosemary Santana, enfermeira da CESA. Por favor. Deputado, mais uma vez, aceite minhas desculpas pela minha ausência, mas vai ficar muito bem representada a Secretaria de Justiça, mas eu preciso me ausentar. Peço desculpa a todos e me encontro em plena disposição para todos aqueles que eventualmente queiram tratar comigo a posteriori qualquer questão que ainda fique por ser esclarecida. Muito obrigado, deputado. Com a sua licença. Ok, secretário, muito obrigado pela sua presença. Vou conferir a palavra ao subsecretário de Saúde, ex-secretário de Saúde, com o médico com maior experiência de ponta a ponta desse Estado em gestão em saúde, doutor Tadeu Marino. Por favor. Bom dia a todos. Queria saudar o nosso deputado estadual Bruno, doutor César aqui, que representa o Ministério Público, o Fernando, que representa o CRM, o Marcos, a OAB, e os nossos trabalhadores do SUS aqui, né? Então, aqui os nossos diretores, nossos representantes da Géporas, a Joana e a Janaína, que tem de mãos dadas há muito tempo, quase um ano que a gente trabalha junto. Eu acho que esse assunto é um assunto extremamente complexo. Na verdade, a reforma psiquiátrica no Brasil ela é de 2001. E a reforma psiquiátrica já colocava isso dentro dela, que também o fim dos manicômios judiciais. Por quê? As pessoas entendem, ou quem fez a reforma psiquiátrica, que essas pessoas, como você falou muito bem, eles são pessoas que são transtorno. É um doente psiquiátrico, pois o psiquiatra pode falar que tem um transtorno, e naquele transtorno grave ele cometeu crimes até de grande monta, de alta significação. Então isso existe. A resolução 487, que foi feita agora de fevereiro, que é essa resolução que nos traz aqui, na verdade, eu fui secretário de 2011, 2014, e isso esteve na nossa pauta, na nossa mesa. De maneira muito intensa naquela época, já se tentou fazer isso em outros anos, não foi só agora no último ano dessa resolução. Isso já vem sendo tentado há muito tempo, desde a reforma psiquiátrica. E eu lembro que foi retirado, isso ficou 10 anos praticamente sem se discutir isso profundamente. Isso eu estou falando de 2013, 2014. 10 anos depois, surge essa resolução para, na verdade, fazer acontecer a reforma que houve, psiquiatra, tanto manicomial, e como foi o antigo Adalto Botelho, que Felipe agora dirige. É um hospital que fez 70 anos, estivemos lá, comemorando, inclusive a sua transição, isso é uma felicidade, a gente deixa uma história horrorosa do passado, dos grandes, o maior exemplo é o Holocausto Brasileiro, que foi lá em Barbacena, ou seja, quando eu fiz psiquiatria, em 2081, precisamente, eu me formei em 82, a aula de psiquiatria nossa era lá dentro do Adalto Botelho. 1981. E nossas aulas eram feitas dentro do Adalto Botelho, e naquela época tinham 700 a 800 pacientes naquela época no Adalto Botelho. Já chegou a ter 1.700, 1.900 pacientes
né? Então, era uma loucura mesmo, como o nome diz. E a entrada dele era um negócio horroroso quando a gente estava no hospital, né? Aquela figura de filme, horrorosa, escura, suja, agressiva, né? Então, a gente viveu esse mundo até, eu como aluno, eu fiz pediatria, né? Mas assim, a gente passava pela essa formação, e quando você vai hoje, estou dando um exemplo, na Adalto Botelho, ou o EAC hoje, e outros hospitais no Brasil que passaram por isso, é completamente diferente. Nós temos leis de psiquiatria dentro do Adalto Botelho, depois o Felipe pode complementar, que temos, como temos no CAPA, que é um hospital especializado em Cachoeiro, né? Temos leitos também, o hospital se transformou em um leito de atenção clínica, que você foi visitar, leitos de longa permanência, cuidados. Estou colocando isso porque é a preocupação que você colocou depois. Nós temos, dentro da área da saúde, a construção da rede de atenção psicossocial, né, que já é uma luta muito grande, né, ela, infelizmente, nos últimos 4 anos, foi horroroso, né, ou seja, desfinanciamento da RAPS e uma vertente para a comunidade terapêutica do próprio governo. E agora a gente tenta retomar a construção da RAPS dentro dessa lógica. Sim, você pode ter leitos e deve ter leitos psiquiátricos dentro de hospitais gerais, de hospitais próprios, né? Você tem aí a pergunta que você fez, para onde que essas pessoas vão? Muito desses aqui que o nosso secretário disse, dos 80, 90, eles estão onde? Estão nos CAPs. Ou já está na rede de atenção psicossocial. Para onde que eles voltaram? Se eles voltaram para suas famílias, com certeza eles estão sendo acompanhados na rede de saúde mental. Estou falando, ninguém saiu dali para ir para onde? Eles só saem dali, depois, né, Janaína pode falar, dentro de uma lógica para justamente ir para a rede de atenção psicossocial ambulatorial. É lá que eles estão. Lógico que eles podem voltar a surtar, cometer um crime, não sei. Não sei se vão cometer outro crime, mas podem. Como qualquer paciente psiquiátrico, pode surtar, mesmo que esteja sob acompanhamento psiquiátrico, muito bem medicado. Então, na verdade, para onde que eles foram, esses 50, dos 90, 80? Estão aonde? Então, muitos deles que tiveram vinculação familiar e social, eles voltaram para casa. E, consequentemente, eles estão vinculados a algum serviço da rede de atenção psicossocial, algum aparelho da rede, uma equipe multiprofissional, né, um CAPS, é lá que eles estão e lá que eles têm de fazer o seu acompanhamento, desde que a equipe médica, quem dá alta é médico, não é enfermeiro, é assistente social. Então, quem deu alta a essas pessoas que estavam ali dentro do manicômio judiciário foi um médico psiquiatra forense, com grande formação e expertise. Essa pessoa ela era acompanhada ali, e quando eles acharam que ele estava apto, né, eu não estou falando da parte jurídica, que eu não estou discutindo a parte jurídica, se ele, né, cumpriu a dívida dele lá da justiça, mas ele só sai dali, ele não fugiu, ele não pulou a grade nem o muro. Se ele saiu, é porque ele estava apto e um médico, uma equipe de saúde, lá tem, prisional, deu a possibilidade de ele voltar a ser acompanhado na sociedade por uma rede de atenção psicossocial. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Quem dá alta e o hospital de custódia, ou o HCTT, ele tem uma equipe, sempre teve equipe multiprofissional, como o próprio Rafael disse aqui, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, é um mini hospital, é um hospital, só que tem grade, infelizmente. Mas, eu acho que é colocar isso bem claro, né, porque é aquela pergunta, para onde que vão os 55 que estão lá? Ou seja, para onde que foram os 30 que estavam lá junto dos 55? Né? Quem não teve lá, nós tivemos 2 óbitos por velhice, por doença, né? Tem pessoas lá que estão há 40 anos, cara, 46 anos, já cumpriu mais do que diz o Código Penal brasileiro. É 40 anos no máximo, tem gente com 46 anos, 47, 45, 40. Então, na verdade, a gente tem inteiro. É muito difícil na sociedade que a gente vive, intolerante, e que coloca as pessoas, como se o Tadeu aqui estivesse defendendo bandido ou não bandido. A situação não é essa. A visão nossa da saúde é que eles são pessoas doentes e precisam ser tratados. Agora, a discussão que vocês vão ficar lá ou não, já tem gente com 46 anos. O canibal que você fala tem 46 anos, está internado, tem 75 anos de idade. Acho que é isso, né, Janaína? 75 anos de idade. Então, assim, ele já está há 46 anos preso. Preso. Essa é uma questão. Ele estava no Adalto Botelho, ele foi deshospitalizado do Adalto Botelho e ficou interno lá. É outra discussão à parte que eu acho que a gente tem de conversar, Bruno, porque eu vou chegar agora, né, no ponto, sua ofensa apanhada,
que a gente coloca isso sempre para o doutor José Augusto. Era a doutora Patrícia, virou o doutor Daniel, que está de férias, e o doutor José Augusto é quem é como se fosse o coordenador das execuções penais, né, no Estado. Ele tem sentado conosco, como a doutora Patrícia sentava, desde o ano passado. Aquilo que você fala, nós criamos um grupo de trabalho em junho do ano passado. A resolução foi em março, o doutor André Garcia era o nosso secretário de Justiça. Quando saiu a resolução, ele foi lá conversar conosco. Miguel, nosso secretário, eu e ele inicialmente. O que saiu dali? Um grupo de trabalho, aonde fazia parte quem? Secretaria de Ciência Social, Saúde, Justiça, Direitos Humanos, a AMUNES, Colegiado Secretário Municipal de Saúde, Ministério Público, Defensoria Pública. Está lá nesse grupo de trabalho desde junho do ano passado, tentando justamente se preparar para esta questão. Inicialmente, o prazo era julho do ano passado. Com muita discussão e muita pressão, inclusive da Sociedade Brasileira de Psiquiatria Forense, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, de grupo de parlamentares, foi feita uma pressão que também não concordavam com essa decisão. Aí, de junho, passou para dezembro o fechamento dos hospitais de custódia no Brasil. E agora, né, no começo do ano, a partir de janeiro, mais ou menos, não se pode, como o Rafael disse aqui, o juiz não interna, porque quem internava era o juiz, na verdade. O cara é um custodiado, ele cometeu um crime, ele passa por uma etapa da Secretaria de Justiça, é feito um laudo psiquiátrico dele, de um psiquiatra forense, e ele era considerado imputável ou inimputável. Se ele é imputável, ele vai para o presídio. Agora, se ele é inimputável, ele ficava no hospital de custódia. E agora? Agora mudou a situação, que é a grande preocupação de todos. Se o cara é inimputável, ele não vai para o hospital de custódia, ele tem de ir para a rede. E como é que ele vai para a rede? Ou seja, de repente, né, eu estou falando aqui como médico, não como gestor, se ele tem surto, ele tem que ser tratado. E se esse cara foi pego em flagrante na rua, porque cometeu com ele está surtado, ele tem que entrar no pronto-socorro. Psiquiatra comum é um ser que está em surto. Aonde que você vai tratar um surto de psiquiatria? No nosso pronto-socorro psiquiátrico, não tem como. Aí depois que ele melhorar o surto, aí é diferente. Ele vai ficar dentro de um leito de hospital próprio ou leito próprio. É essa discussão. Porque, como nós falamos, não fomos nós que criamos isso. Isso é resolução do Conselho Nacional de Justiça. É como se fosse assim, cumpra-se. E tem um ano que as pessoas estão discutindo, cumpre ou não cumpre, só que agora não tem mais jeito. Existe uma data chamada 28 de agosto que os hospitais de custódia vão ter de deshospitalizar todas as pessoas, ou desinstitucionalizar as pessoas que lá estão. Passando, volto a dizer, por um crivo da equipe que lá está, e a resolução nos coloca para criar o que a gente chama de um EAP, que é uma equipe de acompanhamento das pessoas que estão em conflito com a lei. Nós estamos criando essa EAP para que, desde o começo, quando essa pessoa... Dois fluxos. Vamos falar da desinternação. Olha, para ele desinternar alguém, vamos colocar um exemplo de uma pessoa que tem uma cardiopatia, problema de coração. Essa pessoa, ela faz o quê para ir para casa? Tem uma equipe médica que dá uma alta nela, ela sai com um laudo, sai com uma receita e vai para casa. Se vai ser acompanhado na atenção primária por uma outra equipe, mas o fluxo é o mesmo. Essa pessoa vai sair do hospital, né, com um laudo, com uma receita e vinculado a alguém na rede para fazer o acompanhamento dele ambulatorial. E essa equipe, né, vai construir, junto com a equipe da Justiça, o que a gente chama de PTS, que é um plano terapêutico singular para aquela pessoa. Que medicamento que ele vai tomar? Quais são os medicamentos? Eu estou falando na visão aqui, sabe, biológica, médica, tá? Que é o que quem colocou isso na reforma psiquiátrica pensou. Né? Tem as exceções? Lógico que tem as exceções, só que a resolução não fala das exceções, que você colocou uma delas. E o cara que é estuprador, e o cara que é um criminoso contumaz, ele está apto a sair? Olha, quem vai dar alta ou não é essa equipe, que eu falo da Justiça e da Saúde. E aí? Nós temos provocado o Poder Judiciário para que ele também provoque o CNJ para falar para nós das exceções. Porque nós não sabemos, porque a resolução fala que a gente tem que tirar o cara. Mas e essas pessoas que são, vamos chamar de especiais? Não estou falando nem da entrada. E aí? Eu não posso colocá-las dentro do hospital de custódia mais. A resolução diz que eu tenho de fechar a porta. E aí eu vou colocar como? No hospital? Tá bom. Ela não fala se eu posso botar uma grade no hospital.
Eu não falo que eu tenho que botar uma porta de ferro naquele cara que eu coloquei dentro do hospital do Felipe. E aí, eu estou confrontando a resolução ou não? Nós não temos essas explicações ainda dessas questões. Isso nós falamos para o doutor José Augusto para ele provocar o Conselho Nacional de Justiça. Eu estou falando dessas exceções. Eu não sou contra, nunca fui, e não sou contra, sabe, que a rede de saúde mental se estruture de verdade e possa absorver as pessoas que são doentes, que têm sofrimento. Né? Então, assim, quando essa pessoa sair desse local, a princípio cessou. Eu não estou falando nem que cessou a periculosidade dela, estou falando também, mas assim, ela está apta a ser tratada ambulatorialmente. Então, Bruno, o que nós temos feito, estou falando na saúde, junto com a Secretaria de Justiça e outras discussões com o Poder Judiciário, né, o Ministério Público, o doutor Inês, né, participou muito, né, sempre participou também, e nos cobra também, lógico, evidente, era justamente, além de pensar na estruturação da nossa rede, né, nós pensamos isso o tempo todo, foi criar um fluxo, que o Rafael, que estava aqui, o nosso secretário, falou, acho que depois Janaína, acho que pode, né, no meu complemento, falar um pouco disso, ela tem participado efetivamente, né, o pessoal, criar um fluxo da saída e o fluxo de quem entra. E que nós já temos cinco pacientes que chegaram, 5 ou 6, que não pode ser colocado no HCTT. E são problemáticos, e foram problemáticos para nós. Então, ontem, na verdade, diante de várias discussões do fluxo que nós estamos construindo, o Poder Judiciário, ele se debruçou sobre o fluxo que nós construímos junto com eles, inclusive com o doutor Zé Augusto, a assessoria dele, na mesa, corta aqui, põe ali. Ele submeteu ontem ao conselho dele, de justiça, do juiz de execução penal, e mandou para nós, para que a gente, né, fale, tá legal, para que ele possa fazer aprovação junto ao Poder Judicial e vai ter de fazer um termo de cooperação com o governo do Estado, para ser publicado esse fluxo. Né? Esse fluxo já está pronto, que é desde que o cara entra em custódia, por onde ele vai? Nós temos recebido demandas que o cara entra, o juiz, joga ele dentro da saúde. Não é esse o caminho. O caminho não é esse. Não foi esse fluxo que o próprio Poder Judiciário está aprovando. Ele vai ter de ter um caminho primeiro na Secretaria de Justiça, que entra, né, vai ficar no CDP, vai ter de passar por um processo de avaliação da psiquiatria forense, e a nossa equipe de saúde, que eu falei da EP, acompanhando passo a passo vamos chamar de paciente, tanto para a justiça como para nós, é um paciente, ele vai chegar num ponto que lá na frente, né, em resumo, o nosso colega médico psiquiátrico, a equipe, vai falar assim, esse cara é imputável. O juiz vai determinar que ele vai para um presídio. Ou ele é inimputável, ou seja, né, o que é a expressão que você sempre usou, né, os inimputáveis. Né, ele vai ter, depois, lógico, evidente, de todo o processo no judiciário, né, ele vai ser homologado, e aí nós vamos fazer uma avaliação, essa equipe está fazendo a avaliação, junto com a equipe da Justiça, qual é a possibilidade, né, desse paciente seguir. Ele já pode voltar para o ambulatório? Cara, eu acho muito difícil quem cometeu um ato, imediatamente, 10 dias depois ou 15 dias depois, ir para porque eu falo para a RAPS, que a maioria da RAPS, aí, tirando os leitos, é uma questão ambulatorial. E aí, se tiver, né, de ir para um leito, mais um desafio dos muitos que a saúde pública tem. Isso é mais um desafio. Nós estamos encarando isso como mais um grande desafio. Tá? E desafio foi feito para ser encarado. Né? Eu não vou contestar o Conselho Nacional de Justiça nem o Poder Judiciário. Né? Então, nós somos obrigados a cumprir da melhor maneira possível. E aí a gente vai ter, também da melhor maneira possível, colocar esse paciente em algum aparelho da nossa rede de atenção social. A outra pergunta, nós temos uma OCIP que toma conta das nossas clínicas psiquiátricas, são 18, a Anvisa. E aí, o Conselho Nacional de Justiça me dá o poder de eu alugar uma casa, que é uma residência terapêutica, que é completamente diferente. Residência terapêutica, para nós, é casa aberta. O cara está na residência terapêutica, ele pode ir na pracinha, passear, voltar. É uma casa.
Agora, para que eu coloque uma residência terapêutica para esse tipo de paciente, eu vou poder grade na casa, é uma casa diferente. Aqui para nós, é um presídio. É o presídio residencial. Se eu tiro ele do HCTT, onde ele está lá, pelo menos com assistência médica, tem um espaço físico muito maior do que um leito. Se eu vou começar a colocar porta de ferro em um leito hospitalar, ou numa casa que eu vou ter que botar um vigilante armado, ou botar uma porta, olha, não é essa a lógica do Conselho Nacional de Justiça, nem de quem pensou, né, lá na reforma psiquiátrica. Então, essas são algumas dúvidas que a gente traz e que penso que tem que ter um grande debate maior nacional, sabe? É uma grande pressão nacional para que, pelo menos, nos explique o que vamos fazer com esses casos. Vamos chamar de excepcionalidade dentro dessa questão, seja dos desinternados ou dos que vão internar. Então, eu penso que é isso que nós fizemos no último ano, muito na lógica não isolada, mas o tempo todo discutindo de maneira parceira, né, principalmente com a Secretaria de Justiça, grande parceira, mas também com o Poder Judiciário, principalmente de maneira muito intensa no último trimestre, janeiro, fevereiro e março. Tanto é que, felizmente, está saindo pelo menos esse fluxo, né, para a gente ter uma coisa mais organizada. Agora, as dúvidas que você coloca, a sua angústia pessoal também é a nossa angústia pessoal, né? Então, a gente está tentando dar a maior segurança possível para esse paciente. Quando eu falo para ele, é justamente para todos nós, para a sociedade e tudo mais. Então, a grande angústia que a gente tem, para terminar, Bruno, e é a angústia, acho que de quem faz saúde mental, tipo Felipe, nós levamos praticamente 30 anos, quase 20 anos, para fazer com que os hospitais colônia ou os hospitais psiquiátricos existisse um processo de deshospitalização, de humanização do tratamento de quem tem sofrimento psicológico. E a gente pode, com muita preocupação, correr o risco de criar de novo espaços, eu não estou falando nem em hospitais, espaços que não vão mudar muito do espaço que hoje alguma dessas pessoas têm. Então, essa é uma preocupação que nós temos também, mas que estamos nos organizando, construímos um fluxo para justamente dar, dar cabo do que o Conselho Nacional de Justiça nos determinou. Era isso que eu queria fazer, essas complementações, me colocar à disposição. É isso. Muito bem, doutor Tadeu. Assim, fazendo jus aí à minha fala inicial, né, a sua experiência ela é muito importante, principalmente nos maiores desafios, e esse, sem dúvida, é um dos grandes desafios que a saúde vai lidar, né, nos últimos anos. E a minha preocupação ela é ainda mais basal do que a inicial que eu coloquei. A gente está admitindo que essas pessoas elas vão para a RAPS, né? Mas a nossa RAPS ainda precisa de melhorias importantes, né? Eu estava conversando sobre isso ainda hoje pela manhã com a Taismania. Para um paciente habitual, um esquizofrênico, que a gente tem aí um monte de pacientes, a gente já tem dificuldade de assistência para esse paciente. Esse perfil específico de paciente que nós estamos tratando aqui, é complexo dizer que ele vai estar nos nossos CAPs. Eu não consigo imaginar uma pessoa dessa dentro do CAPS lá em Cachoeiro, que nós estamos discutindo, nós vamos discutir hoje mais tarde, né? E aí fica também a minha questão. Bruno, desculpe te interromper, você falou de uma coisa importante que a gente tem que trazer para a discussão também. As residências terapêuticas, né, que é um componente da RAPS, elas surgiram no Espírito Santo, como no Brasil, para justamente fazer deshospitalização. Sim. Você que é de Cachoeiro, você sabe que lá tinha Santa Isabel. Sim. Né? Foi difícil fechar Santa Isabel. Foi em 2016. 2016, o Adalto Botelho começou esse processo um pouquinho antes, né? Estou falando da questão das residências terapêuticas. Começamos com 5, hoje são 18. E o que a gente observa é que o perfil das residências terapêuticas, com a introdução, às vezes até por decisão judicial, de cúmplice, nós tivemos, por exemplo, um assassinato de uma residência terapêutica nossa em março do ano passado. E que foi um cara que está lá no hospital de custódia. Nós tivemos estupro na residência terapêutica, de pessoas que não que estavam lá, mas que não tinham perfil de residência terapêutica. A residência terapêutica tem um perfil adequado do paciente com transtorno. Então, mesmo sem essa decisão,
o perfil das nossas residências terapêuticas ele foi mudando justamente por determinação, né? Eu não estou aqui discutindo se era válido ou não, sem respeitar o que é o perfil de um paciente de residência terapêutica. Nós colocamos pessoas por determinação dentro da nossa residência terapêutica e começaram a mudar um pouquinho o perfil da residência terapêutica. Violência, estupro e até assassinato, né, de um paciente em março do ano passado, fevereiro, com facadas dentro da residência terapêutica. Então, de fato, é uma preocupação muito grande. Foi o que eu disse ontem. Quer dizer que nós, residências terapêuticas, vamos ter que criar residências terapêuticas específicas, com grade. Né, e como é que eu coloco 2 pacientes para viverem, né, de maneira tranquila dentro de uma residência terapêutica ou 3? Porque nossa residência terapêutica tem de 8 a 10 pessoas que vivem como se fosse uma residência terapêutica. Tem um cuidador, né, e assim por diante. Então, acho que é uma preocupação que a gente traz, porque a empresa trouxe isso para nós. Houve mudança da perfilização nos últimos 3, 4 anos da residência terapêutica, que fugiu um pouco do padrão que é determinado pela própria residência terapêutica, ou o padrão de pessoas que tem que estar lá. Tá certo. A nossa preocupação é justamente a mesma, né? Assim, a residência terapêutica me angustia só de pensar uma pessoa dessa dentro de uma residência terapêutica nos modelos que nós temos hoje implementados no Espírito Santo. Você colocar um vampiro, um canibal dentro de uma residência terapêutica, não precisa ser médico, não precisa ser policial para saber que é a receita da desgraça, da tragédia total, a gente fazer uma coisa dessa. Então, esse desenho precisa estar claro para nós todos aqui que somos gestores de alguma forma e também para a sociedade. Então, essa é a minha preocupação. Né? E a RAPS ela precisa avançar, ela está muito ainda aquém do necessário para nós tratarmos pacientes habituais, que a gente tem todos os dias nos nossos ambulatórios. Né? O CAPAAC, o EAC mesmo, eu costumo dizer, e eu tenho um mote dentro do meu mandato, que para mudar precisa conhecer. Então eu não estou falando de nenhum dos 2 hospitais sem conhecer. Eu conheço todos os 2 hospitais. Né? O CAPAAC já fui algumas vezes. O EAC fui uma vez, estive lá com o Felipe, conheci toda a estrutura nova, todo o ambiente novo do EAC. Não é nem de longe aquele terror que já foi um dia, né, e que graças a Deus virou só história, né, Felipe? Vocês têm feito um grande trabalho, eu te parabenizo aqui de público, inclusive hoje deixou de ser um hospital psiquiátrico apenas, né, passou a ser um hospital geral, vamos dizer assim, porque uma boa parte dos leitos estão direcionados a leitos de longa permanência, com área nova, reformada, humanizada. É muito bacana o trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá, mas uma das queixas que vocês mesmos tinham é deshospitalizar esses pacientes. Onde mandar esses pacientes? Né? E os colegas do próprio EAC trouxeram essa demanda para mim à época. Bruno, a gente tinha um ambulatório aqui, o ambulatório era muito importante porque a gente conseguia garantir que esse paciente tivesse uma assistência ambulatorial adequada e evitava a deshospitalização. E esse é o debate em relação aos CAPs, por aí tudo, né, que a gente precisa de ter esse segmento ambulatorial. Eu estou falando aqui do paciente habitual, vamos dizer assim. Esse termo não existe, né? Estou trazendo agora para o debate, apenas para ficar clara a discussão, o paciente que não oferece risco, vamos dizer assim, à sociedade. Então, quando se refere a esse paciente que oferece risco à sociedade, ele vai estar, como o Tadeu colocou, a porta de entrada dele vai ser o sistema prisional, e isso traz outra preocupação. Será que o sistema prisional, de fato, ele está preparado também para receber um meliante, né, alguém que cometeu um crime, mas que tem associado um transtorno? Como é que vai ser o nosso sistema prisional, né, vai estar preparado para receber essa pessoa? E como é que vai ser a condução depois dessa pessoa para um hospital geral? Então, tudo isso e aqui eu não estou de maneira alguma, né, colocando nenhuma responsabilização à nossa Secretaria de Saúde de Estado em relação a todas essas respostas de maneira mágica, até porque isso foi uma condução a nível nacional, mas a resposta sim cabe a cada um de nós que estamos aqui nessa mesa. Se a pressão precisa acontecer a nível nacional, nós temos que estar todos juntos. E daí, Tadeu, a minha solicitação do grupo de trabalho, que eu não sabia que estava criado, né, infelizmente eu não fui convidado a participar dele, aqui fica a minha crítica, ainda mais com uma indicação formal de criação do grupo de trabalho. O CRM também não está participando, que seja da
da minha ciência e outros grupos importantes, né? Então, a gente precisa ampliar essa discussão para a gente fazer essa proposição para a sociedade de maneira de verdade acertada. E se precisa fazer pressão a nível nacional, nós temos que estar juntos, e aí a política precisa estar envolvida, né? E a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa é um instrumento, né, de representação popular que precisa estar inclusa nesse debate de alguma maneira. Eu vou franquear aqui a palavra ao nosso público aqui, que é um público bastante seleto. Por favor. Nosso representante da OAB. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente, em nome do presidente José Carlos Risque Filho, o convite feito à OAB para participar. E, desde logo, a gente reconhece que é um assunto, uma temática muito específica, no que diz respeito à Secretaria da Saúde e à Secretaria de Estado da Justiça. Mas a OAB, enquanto instituição que não se limita simplesmente a gerir, vamos chamar assim, a carreira, a profissão do advogado, e sim representar a sociedade em todos os vieses possíveis da vida cotidiana, a OAB se sente incomodada com tudo que vem acontecendo, né? Eu estava conversando com o doutor Bruno ali fora, e nós temos diversas comissões temáticas na OAB que abordam diversos assuntos. E parece-me que o nosso colega que preside a Comissão de Direito Penal e Política Penitenciária até já deu uma entrevista mas não existe formalmente na OAB, eu estou até me propondo a chegar lá e conversar com o doutor Anderson, a criação de alguma forma de ação. Mas o que me impressiona muito na fala do doutor Tadeu, por exemplo, é essa questão do tempo decorrido desde 2001 e desde fevereiro do ano passado. Muito me assustou quando eu vi a entrevista na Gazeta, TV Gazeta, quando a nossa bancada federal, praticamente ninguém quis se manifestar. Um ou dois parlamentares, eu acho que o líder da bancada, né, o deputado da Vitória, e mais um outro que eu não me recordo aqui agora, manifestaram-se de uma maneira singela e tranquila, leve, até porque não detinham, de repente, todo o conhecimento. Mas me incomoda, e isso deve se espraiar por todo o país. Todas as bancadas estaduais e federais devem, eu vou dizer que eu considero, principalmente o Legislativo Federal, omisso. Porque não é possível que a gente tenha que esperar 12 anos para que venha o Conselho Nacional de Justiça e regulamente uma situação dessa. Deveria ter existido, já ter elaborado um decreto regulamentador com a participação, obviamente, do CRM, do Ministério da Saúde, estou falando em nível federal, né? Então, nós nos colocamos à disposição e eu estou ainda com uma certa dúvida, essa questão que o doutor Tadeu citou, dessas excepcionalidades que não estão previstas na Resolução 487, isso é muito preocupante. O doutor Bruno também falou agora aí, o que fazer? As comunidades terapêuticas não têm estrutura para receber esse paciente, elemento, esse cidadão que a vida castigou, né, com a doença mental e que, por via disso, ele atacou a sociedade. É uma preocupação muito grande e acho que importa muito, deputado, que isso vá realmente ao Congresso, que vá a Brasília, que as bancadas estaduais se movimentem para acionar as bancadas federais, para que, ainda que de uma forma atrasada, legislem a maneira de regulamentar melhor essa situação toda. E, em tese, nós estamos mais aqui hoje, mais como observadores, que é uma questão de um tecnicismo muito grande, né? E dispostos a colaborar da maneira que for possível, como a sua própria indicação 1809 sugeriu a participação da OAB. Muito obrigado. Muito bem, a palavra continua franqueada. Presidente. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Bruno, por ter nos convidado para participar. Eu concordo plenamente, né, e fico feliz de ver a lucidez da fala
do Dr. Tadeu. Tá, Tadeu? Né? E realmente a grande preocupação... Primeiro que eu sou psiquiatra. Né? A minha formação, né, de especialização médica em psiquiatria, trabalho especificamente em psiquiatria. Né? Vou só citar alguns exemplos para corroborar essa questão das preocupações com as exceções. Eu trabalhei durante 5 anos numa clínica de dependentes químicos lá em Piúma e recebemos 2 psicopatas para serem tratados, né, por uma ordem judicial. Eles vieram transferidos do sistema penitenciário com uma transição de pena, né, e foram fazer um tratamento. Porque existe muita comorbidade. Então é muito comum um psicopata também ser usuário de droga, né, e ter transtornos de agressividade impulsiva. É extremamente comum. E não era diferente, nenhum dos dois. Mas o psicopata, né, ele tem uma característica diferente dos outros transtornos psiquiátricos, porque, na maioria das vezes, ele é extremamente inteligente, ele tem uma inteligência acima da média e é dissimulado. Então, ele faz o que for possível para alcançar o seu intento. E um deles, né, era um serial killer. Um deles era serial killer. A única coisa que a gente podia fazer é mantê-lo, colocando um termo popular, né, mantê-lo dopado o tempo inteiro, para a proteção dele, para a proteção dos outros que estavam internos, os outros pacientes que estavam fazendo tratamento, e da própria equipe multidisciplinar que atendia. Ele ficou 1 ano, né, e nós, durante esse tempo todo, tentando com a Secretaria de Justiça para que ele fosse devolvido para o sistema penitenciário, para o hospital de custódia, né, e não conseguimos. Terminado o tratamento, ele foi liberado. Ele fez, né, recebeu alta por tempo, né, e não uma alta por cura, porque não existe. Pelo menos a medicina, o estado da arte da medicina não consegue curar um psicopata. Não existe um tratamento possível. Tá? Então, o que fazer nesses casos? Esse paciente, ele saiu e 1 semana depois foi assassinado. Ou seja, um hospital de custódia, ele pode ser uma proteção tanto para a sociedade como para o próprio paciente. Que ali ele tem a defesa do Estado. Ele vai estar protegido ali dentro. E o outro caso, né, muita gente deve conhecer esse caso, né, era um campeão de jiu-jitsu, um jovem, né, psicopata também, né, fez o tratamento, ele era dependente de crack, além de ser psicopata. Né. Também a mesma coisa, a gente tentando fazer a transferência, né, não conseguimos essa transferência, ele foi liberado, convenceu a mãe a ir morar com ele num apartamento em Piúma e acabou degolando a mãe, enterrando a cabeça dela na praia de Piúma. Tá? Então, aí vai a pergunta, né, e a sugestão do Dr. Tadeu e o conselho, os conselhos regionais de medicina, junto com o Conselho Federal, estão preocupados com isso, é de que haja mais discussão no nível federal, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com as câmaras técnicas de psiquiatria de cada conselho estadual. Né, esse debate precisa ser continuado. O que fazer com as exceções? Então, esse é que realmente é o ponto. Né? A Lei 10.216, de 2001, ela realmente ainda não terminou. A implantação dela ainda não terminou. Tem muita coisa para ser feita ainda, especialmente nas exceções. Então, o Conselho Nacional de Justiça precisa voltar com esse debate para que a gente saiba o que fazer com essas exceções. Tá? Então, o debate é fundamental. Doutor Fernando, suas palavras, elas transmitem a clareza da preocupação que trouxe a essa reunião. E você citou 2 exemplos de pacientes que estavam internados fora do hospital de custódia, que estavam sendo tratados de uma forma a tentar conter essa impulsividade pelo crime, e esses pacientes tiveram alta e foram devolvidos ao sistema que, em tese, seria a RAPS. E o senhor deu, nos 2 exemplos, exemplo claro do meu medo. Um foi assassinado e o outro voltou a matar, porque nós não estamos falando de uma doença que vai ser curada. Nós estamos falando de uma condição crônica e permanente.
O psicopata vai continuar sendo psicopata. O viciado em sangue vai continuar sendo viciado em sangue. O canibal vai continuar sendo canibal. E o que fazer com essas pessoas na rede, na nossa RAPS? Né? Nós temos aqui o nosso coordenador do EAC, e é até uma dúvida. Né? Hoje o EAC poderia receber um paciente desse? Teria condição? O nosso maior hospital hoje poderia receber um paciente desse para tirá-lo da crise e etc. Como é que nós vamos receber um paciente desse hoje no EAC ou no CAPAAC? Né? E a Taismânia está aí do lado. Ela pode falar para a gente depois se o CAPS pode dar seguimento num paciente desse. Então, são preocupações muito importantes que a gente precisa. E, de novo, a CESA sozinha não foi criadora, nem sozinha nem separada. A CESA não foi criadora disso. Na verdade, o empenho do Tadeu tem mostrado, o Tadeu aqui representando a Secretaria de Saúde, tem mostrado a preocupação e de uma maneira, Tadeu, que lhe é característica, transparente, mostrando que as dúvidas existem, que as dúvidas acontecem, e a nossa intenção aqui é simplesmente somar mais forças para elucidar essas dúvidas e propor soluções. Né? Porque mostrar problema é fácil, difícil é resolver o problema. Né? Então, nós estamos aqui para ajudar a resolver o problema. Né? Mas para as considerações de vocês, em relação à rede que nós já temos hoje. Né? Como que essa rede vai absorver essas pessoas? Bom dia, deputado. Parabenizar, né, por liderar aí essa discussão, que a gente também vê com uns bons olhos. Parabenizar e já cumprimentar todos que me antecederam na fala, porque foram bem-sucedidos. Né? A gente já vem sofrendo aí com essa... usa a palavra sofrer, mas, na verdade, a gente vem vivenciando aí essa angústia. Concordo em gênero, número e grau com tudo que foi colocado aqui, e só venho a contribuir até com a pergunta do senhor, que é em relação ao serviço que eu represento, né? Que é o EAC, que o doutor Tadeu já bem colocou aí, que tem essa transformação institucional na sua história, nos seus 70 anos de existência. E o EAC hoje ele se consolida como um hospital geral, embora ele tenha a porta aberta para a psiquiatria e os leitos clínicos de porta referenciada para a rede. E nos coloca, enquanto gestor, muito preocupado, porque, pensando em leito, nós temos toda uma questão terapêutica a exercer e liberar para fazer o giro de leito, porque outras pessoas, em algum momento, poderão e certamente utilizarão desses leitos. Absorver essa demanda no leito, seja ele geral, ou seja, é deixar de chamar de leito para chamar de cama. Né? É um conceito de moradia. E que não é, ao meu ver, o entendimento da lógica hospitalocêntrica, né? da lógica de internação. Aos pacientes, quando eles... E aí a gente já pode até citar como preocupação, a gente já está com 2 casos reais no EAC hoje, que a gente tem debatido junto com a Secretaria tem nos auxiliado dentro desse processo, que é esse limbo aí que o doutor Tadeu colocou, né, dos pacientes especiais, doutor Tadeu, né, que a gente está aqui de... Excepcionais. Excepcionais. Ele teve uma situação no território, ele tinha um mandato há um tempo atrás, ele foi à delegacia para poder prestar um boletim de ocorrência contra uma pessoa, e o delegado viu que ele tinha um mandato em aberto e prendeu ele. Mas não tem mais o HCTP para mandar, e ainda o judiciário não tem esse fluxo. E mandou para o EAC. Né? E assim como qualquer outro hospital, nós estamos lá habilitados para tirar da crise aguda grave. Mas, saindo da crise aguda grave, o que fazer com esse paciente? Então, a gente tem um medo real de nos tornarmos um manicômio. Isso é uma preocupação, como todos já colocaram, não existe uma solução, existe um limbo aí de pensamento, de ação, e que a política pública precisa, de fato, intervir, e as diversas vozes da sociedade civil, né, dos conselhos, das classes, das secretarias, do governo, para pensarmos uma política efetiva, porque hoje eu não sei se eu sou um diretor híbrido,
de presídio e de hospital, né? Eu tenho que pensar na conduta. No hospital é permitido alta a pedido. E se esse paciente chega lá para mim, sem uma amarração da área jurídica, e se a família chega lá e faz a alta a pedido dele? Se o paciente tem a recusa do tratamento? Porque, assim, nós estamos falando a gente está falando de 3 modelos, né? De compulsório, de voluntário e involuntário. Então, assim, existem algumas discussões que a gente ainda precisa aprofundar, que, enquanto unidade hospitalar, enquanto Secretaria de Saúde, tantas coisas que a gente tem que dar conta, a gente ainda não conseguiu amarrar com o judiciário. Essa é uma realidade que a gente vem vivendo como serviço, que a gente divide essa angústia, e que, né, a gente também está aqui enquanto ouvinte para também ver outras experiências do que pode ser acontecido. Mas sim, deputado, nós temos muita preocupação enquanto EAC em deixarmos a construção de um hospital para nos tornarmos um manicômio, fechando um e abrindo outro. Thais Bani. Quero cumprimentar todos os presentes. Diferente de muitos aqui, não sou gestora, só sou gestora do meu processo de trabalho e de cuidado. Eu sou uma trabalhadora do SUS, do que muitos dizem que é a ponta, mas eu costumo dizer que nós somos o chão de fábrica, né? Nós somos aqueles que operacionalizamos o cuidado em saúde e o cuidado em saúde mental diariamente. Trabalho no SUS desde 2010 e na saúde mental desde 2018. E estou no setor terciário, né? Estamos falando ainda, a gente está aqui ainda discutindo. Quando eu saio da UCTP, eu vou talvez para o hospital psiquiátrico, mas eu ainda tenho um longo caminho pela frente depois desse hospital psiquiátrico. E que hoje é onde mais me preocupa. Porque, Felipe, se nós, enquanto equipes hospitalares, sentarmos e formos construindo possibilidades terapêuticas para essas pequenas exceções que forem chegando ao nosso espaço de trabalho, a gente vai esbarrar em muita coisa, mas algo vai ser construído. Só que eu estou falando de um universo ainda fechado. A minha preocupação é em relação ao meu universo real, que eu estou falando da atenção primária, que eu estou falando das equipes de referência em saúde mental, que eu estou falando dos CAPs. A gente sabe que a maior parte dos nossos municípios, hoje do Estado, são municípios pequenos, de pequeno porte, e que poucos são os que têm assistência em saúde mental, estruturada e organizada. Então, como que nós estamos falando muito da RAPS, e é importantíssimo que a gente fale. Reforma psiquiátrica brasileira ela está sendo construída desde a década de 80, nós não alcançamos a nossa reforma. A Lei 10.216 ela está sendo implantada desde 2001, mas ela começou a ser discutida em 91. Nós estamos em processo de construção. Sobre o que nós vamos fazer com essas exceções, eu sempre gosto de pensar qual é o lugar social da loucura que eu estou atribuindo. O que eu vejo enquanto espaço social para a loucura? Até que ponto a nossa sociedade tem que condições de absorver um espaço para essa loucura? Por que eu trago isso em discussão? Porque há muito pouco tempo haviam mesas pensando em como fechar os grandes hospitais, em como fechar o EAC, em como fechar a Santa Isabel, como o doutor Tadeu Marino lembrou. E isso foi muito polêmico, extremamente polêmico. A gente não sabia como fazer, como conduzir, como seguir. E nós temos seguido. Acredito que a gente vai encontrar soluções e que vão ser muito individualizadas, como o próprio doutor Tadeu trouxe. Planos terapêuticos que são singulares, que são únicos. Não acredito que a gente vai ter respostas concretas agora. Mas a minha preocupação é sempre essa. E depois do hospital? Porque no hospital eu ainda tenho um certo controle, né, Felipe? Vão existir necessidades de mudança dos nossos processos de trabalho, com certeza. Mas e acabando esse lugar do hospital? Porque hoje, quando eu que estou lá na ponta, ligo após uma alta médica para uma família para informar que aquele usuário está de alta, eu tenho uma enorme dificuldade da família em recebê-lo de volta. Alguém que já estava em casa. Alguém que já estava no seu processo de cuidado em casa e no território. Que território é esse? Quem são os atores que estão dentro desse território? Aqui, por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento, mas acontece no lugar onde eu trabalho, e foi recentemente, de uma enfermeira da atenção primária entregar medicação injetável para a própria família fazer no paciente que estava em casa.
Eu estou falando desse tipo de suporte que muitas vezes é o que eu tenho na ponta. O que eu vou fazer com essa ponta? Eu sempre parto do princípio do seguinte: o que a loucura nos afeta? O que a loucura nos comove? O que a loucura nos espanta e o que a loucura nos fere? E num contraponto, o que nós vamos realmente unir e construir a partir de todos esses afetamentos? Porque não adianta a gente continuar apenas discutindo as exceções. A gente precisa discutir o que é a regra, porque a regra não acontece. Muito bem. Você falou com muita clareza corroborando aquilo que a gente vem discutindo desde o princípio. O problema ele é muito maior do que apenas a exceção. E a exceção já é um problema grande demais. Né? Então, nós estamos falando realmente de uma bola de neve que não nasceu ontem, não nasceu em 2001, ela já vem se desenrolando ao longo de uma história que é muito maior do que tudo isso. A palavra continua franqueada. Nosso Ministério Público. Por favor, doutor. Primeiro, eu quero desejar um bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que o senhor está dando à sociedade, às pessoas que entendem do assunto. Há uma discussão profícua a respeito do assunto. Quero também registrar minha satisfação de ouvir todas essas preocupações. A fala do doutor Tadeu, tranquila, serena, expondo de maneira esclarecedora a respeito dessa questão, dessa problemática. E ele dizer que em 1981 estudou psiquiatria, nesse ano eu estava começando a minha faculdade de Direito. Como foi dito, a lei é de 2001. Nos acomodamos e talvez até tenhamos nos acovardado e não discutir o assunto ao longo de tantos anos. Alguns estados da federação não têm manicômio judiciário, já há um bom tempo. Convivem com todos os problemas a respeito do louco infrator. E não há, ao que me consta, grandes alardes a respeito dessa experiência. Houve uma construção a muitas mãos, muitos olhares, para que efetivamente seja dada atenção ao que pode ser dito de louco infrator. Com a preocupação de todos os poderes, todos os órgãos constituídos legalmente, todas as pessoas que se interessam, todas as profissões, todas as especialidades ao longo desse tempo. E o Espírito Santo, temos que reconhecer, se acomodou, talvez até tenha se acovardado. E com isso geramos o Hermes, que mais de 40 anos institucionalizado, e que perdeu, então, seus vínculos familiares e perdeu seus vínculos sociais. Não sei se ele poderia, há 45 anos atrás, ter sido colocado junto à sua família. Não sei dizer. É um prognóstico ou um diagnóstico que eu não sei fazer. Mas o certo é que nós temos e podemos e devemos, temos a obrigação de evitar que outras pessoas caiam na mesma situação da institucionalização e da perda de referências familiares e sociais. Por isso, eu vejo que o CNJ deu um grande passo com a sua resolução. Não é fácil admitir que nos omitimos, que nos acovardamos durante todo esse tempo, mas nós temos que reconhecer isso. E o CNJ jogou luz para um assunto que aflige o Estado do Espírito Santo e que a comunidade, a sociedade, o poder constituído do Estado tem que dar solução, sobre todos os aspectos. E, lembrando, se o HCTP, antigo HCTP, hoje o CTP, já funciona há muito tempo. Salvo engano, inclusive, o doutor Tadeu tem a lembrança, ele funcionou em Bubu, em Tucum, onde hoje é a PSC.
E hoje ele está lá no Mochoara, na estrada do Mochoara. Então, muitas pessoas entraram e muitas pessoas saíram de lá, com alta médica, como bem disse o doutor Tadeu, e com determinação judicial. E eu acompanhei muitas saídas de pacientes junto com seus familiares, em um processo que a gente começou a criar na vara de execução penal, na 8ª vara de execução penal, em Vila Velha, lá por 2012, 2013, 2014. E muitas pessoas que passaram pelo CTP hoje estão sendo atendidos na rede de saúde normalmente. E, felizmente, nós não conseguimos identificá-los. Porque se nós conseguíssemos identificá-los, talvez nós os estigmatizaríamos mais ainda com a pecha de ter passado por um sistema prisional e por ter cometido um crime em determinado momento. Mas, felizmente, também graças ao esforço dessas famílias e graças ao esforço da equipe multidisciplinar que trabalhou no CTP ao longo dos anos, os vínculos foram mantidos e essas famílias conseguem manter o atendimento, a atenção que é necessária para essas pessoas. Eu já tive paciente, ou melhor, eu já tive familiar internado no Adalto Botelho, ele faleceu depois que ficou internado no EAC. Eu já tive familiar que foi acompanhado dentro de casa, sei das angústias, das dificuldades que todos têm, mas é preciso dizer que toda a sociedade há de encontrar uma solução para o problema. E essa solução, eu penso que não é tão difícil. E é lógico que as exceções citadas, elas acabam repercutindo, mas ainda assim elas não podem estagnar a discussão do todo, como disse a doutora agora mesmo. É preciso avançarmos nessas discussões, é preciso evoluirmos com esse sistema de atenção também ao louco infrator. Até para que não ocorram problemas como o doutor Tadeu comentou e o doutor também comentou, da inserção, e o senhor também comentou, da inserção de pessoas em ambientes inadequados para aquele perfil que dependia de uma atenção especial em detrimento de outros que ali já estavam e que estavam tendo uma atenção diferenciada em razão do seu quadro de saúde mental, em razão de doença crônica, desculpe a forma de dizer, de repente equivocado, ou a questão de dependência química. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter ouvido tudo aqui, aprendi bastante e agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco. Por favor, com a palavra, doutor. Bom dia ainda, né? Então, bom dia a todos. Me chamo João Guilherme, sou médico psiquiatra. Estou aqui representando a Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Sou psiquiatra forense também, pela BP. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da APS estar aqui, tá, deputado? Gostaria inicialmente de começar citando uma frase célebre de um psicólogo americano. Ele diz o seguinte: para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente equivocada. Respeito opiniões contrárias, é claro, né, mas, a meu ver, essa resolução ela é assustadora, com todo respeito, né, com toda a vênia. A gente começa falando do que vem muito sendo debatido até o momento aqui, que é essa questão de como... Eu vou trazer 2 exemplos práticos, tá, que aconteceram comigo. Eu sou apenas um médico e já aconteceram comigo nesse curto intervalo desde o início da propositura dessa resolução. A gente não tem... Não foi feito um estudo de viabilidade que envolvesse sociedades médicas, sociedades representativas da psiquiatria, da medicina de forma geral. Do contrário, essa resolução foi elaborada à revelia das nossas sociedades, tá certo? Quando as nossas sociedades médicas se manifestaram para colaborar com a elaboração dessa resolução, só se foi aceito que participassem como ouvintes. Tá? Não pudemos debater a fundo essa resolução. Então, vou citar um exemplo. Eu, até 2 meses atrás, trabalhava no CAPS. De 2 meses para cá, eu saí. E eu tive a oportunidade de atender um egresso no CAPS. O senhor estava citando, né? Por determinação judicial. A soltura dessa pessoa do HCTP, ela foi feita mediante um parecer consubstanciado que envolveu 3 profissionais, um deles sendo médico, o outro um assistente social
e uma psicóloga, se não me engano. Certamente pessoas muito experientes que lidam com aquela rotina do HCTP. E o que aconteceu? Esse cidadão, ele foi direcionado a uma residência terapêutica. Na primeira semana, ele já foi parar em Nova Almeida para visitar parentes. Os parentes não sabiam que ele tinha sido solto, não sei porquê, levaram um imenso susto, deram aquele abraço e pediram para ele se retirar. Ele voltou para a residência terapêutica. E 2 meses depois, infelizmente, ele voltou a delinquir. Antes de contar o que aconteceu, ele estava no HCTP por ter assassinado o filho de 4 meses de idade, um filicídio, né? E esse rapaz já tinha também 3 homicídios nas costas, 2 sendo de familiares. E aí, 2 meses depois, na residência terapêutica, ele veio a violentar sexualmente um outro residente, um rapaz que era surdo e mudo. Ele escolheu aquela vítima não teria muita chance de reagir, de gritar, obviamente, e aconteceu isso. E o outro caso, por uma coincidência enorme, foi hoje de manhã. Eu sou médico perito na UFES, e a gente atendeu um casal, uma senhora com uma lesão grave no joelho, está afastada do trabalho, uma enfermeira. O filho dela, esquizofrênico, essa esquizofrenia foi catalisada pelo uso de maconha. Esse menino entrou em surto e ele começou a esfaquear os pais dentro de casa. Eu estou aqui com um vídeo, ela mostrou para a gente, tudo ensanguentado no chão. Por um milagre, ela sobreviveu e o pai também, são idosos já. E eles estão super apreensivos, porque o menino está no EAC, né, ele está internado no EAC, tem uns 45 dias mais ou menos, e ele vai voltar ao leito da família. Como que vai ser feito isso? Os pais estão desesperados de medo, né? Eu gostaria também de aproveitar para reforçar uma outra perspectiva dessa resolução. Cito aqui o caso que o colega, o doutor Fernando, citou, aquele paciente egresso da clínica, né? Nós temos 2 casos memoráveis na nossa história nacional. Um deles, o bandido da luz vermelha, não sei se vocês lembram, quem é mais antigo vai lembrar, que depois de mais de 100 crimes, era um criminoso versátil, tinha vários crimes sexuais, tinha também crimes de roubo. Quando ele foi realmente liberado, 4 meses depois ele já se envolveu no novo crime de agressão sexual, ele já voltou a delinquir e acabou sendo assassinado. E recentemente, agora em março de 2023, o Pedrinho Matador, não sei se vocês lembram dele, mais de 100 homicídios, um deles era o próprio pai, né? O próprio pai dele. E aí ele saiu, durou pouco tempo também, se envolveu com o PCC. Quer dizer, essas pessoas, sob essa perspectiva, também são vulneráveis. Nós não as estamos ajudando ao retirá-las do HCTP. Nós não podemos criar uma solução que seja maior que o problema, né? A solução seria realmente trazer um atendimento cada vez mais digno no HCTP, cada vez mais integral, cada vez mais humano. Mas nós não podemos fazer com que a sociedade pague. Inclusive, nós precisamos nos lembrar, rememorar aqui, que assim, ainda que a gente tente produzir a dignidade social dessas pessoas, promover a dignidade social, nós não, em certo ponto, nós precisamos ter a humildade de nos resignar e entender que certos casos não têm solução e que aquelas pessoas vão precisar ser alijadas do convívio social até ao final de seus tempos. Não tem condição da gente pensar que todo caso tem solução. Tá? Então, antes o preço que se paga por manter aquela pessoa dentro de grades, de repente aquela pessoa ser o juízo que ela realmente não detém e ir lá esfaquear alguma pessoa na rua, esfaquear um filho meu, um filho de alguém que esteja aqui. A gente não pode lidar com isso. A RAP, se ela tivesse bem estruturada, ela poderia sim receber essas pessoas, mas ela não pode. E para finalizar a minha fala, não pode do jeito que está hoje, né? Para finalizar, eu gostaria de trazer uma terceira perspectiva que não tem sido abordada e estranhamente não tem sido abordada. Ao ler a resolução, a gente se depara com o parágrafo 5º, o artigo 5º, perdão, que diz que uma pessoa, quando presa em flagrante, obviamente ela tem que até 24 horas ser ouvida numa audiência de custódia perante o juiz, né? Nessa audiência participam o Ministério Público e a Defesa. O que acontece? Se essa pessoa demonstrar nessa audiência de custódia, por exemplo, esfaqueou um vizinho e foi parar na audiência de custódia, foi preso em flagrante, o flagrante foi feito de forma legal, essa pessoa ela vai ser ouvida pelo juiz. Se ela estiver em situação de crise de saúde mental, o juiz chama uma equipe multidisciplinar. E aqui a resolução coloca que isso não depende de avaliação médico-legal mais. Depende de uma equipe multidisciplinar, cujos componentes não estão bem definidos. Então, digo para vocês, se eu estiver ali na rua e chamar uma pessoa para pilotar um avião, não vai dar, eu vou ter que chamar um piloto de avião.
Se eu tiver aqui dentro, eu sou um médico, e me pedirem para eu calcular a estrutura, a fundação de um prédio, eu não vou saber, vai ter que chamar um engenheiro. Então, para dar diagnóstico médico e diagnóstico médico legal, tem que haver a participação do médico, preferencialmente até o psiquiatra forense. E isso aqui está muito claro nessa resolução que não precisa mais. O que acontece? Simulação de doença mental. A gente que é forense lida todo dia com isso. Se a pessoa chegar, fabricar sintomas, ficar agitado, começar a gritar na audiência de custódia, ele vai conseguir, muitas vezes, driblar a cadeia, driblar o flagrante, e o juiz tem que mandar chamar o SAMU para recolher essa pessoa. Está aqui escrito isso, para levar para um hospital. Ali ele pode vitimar outras pessoas, ele pode fugir com facilidade, ele pode ocupar um leito que poderia estar sendo ocupado por quem está em crise de saúde mental. Então, quer dizer, aí nós já não estamos mais falando das exceções, nós estamos falando da regra. A pessoa vai tentar se livrar da cadeia. Tá? E isso aqui está escrito. E pior, aí eu já poderia perguntar, alguém é técnico, eu não sou advogado, mas assim, quando você olha o artigo 97 do Código Penal, lá está escrito, a situação, eu acho que é o 97, sim, as situações de aplicação de medida de segurança, que é quando o juiz ele nomeia um médico perito, está escrito, e esse médico perito avalia se a pessoa é imputável, inimputável ou semi-imputável. Nas situações de inimputabilidade, ou seja, aquela pessoa não pode responder pelos atos que cometeu, há duas situações previstas na lei. Uma delas é internação no manicômio judiciário, certo? Crime hediondo. Crime punível com reclusão. E há uma situação em que o juiz pode determinar cumprimento de medida de segurança em nível ambulatorial. O que significa isso? Se o crime for punível com detenção, crimes de menor potencial ofensivo, ele vai ficar no ambulatório. Ele vai se eximir também dessa responsabilidade. Isso está lá na lei. Tá certo? Então, esses são as minhas ponderações. Eu gostaria de trazer isso aqui à discussão, se alguém quiser se manifestar, e agradeço muito novamente a oportunidade. João Guilherme, né? Você traduziu aqui de maneira muito clara a importância de nós termos a representação médica nessa discussão de especialidade. E aqui a gente já está com o horário adiantado, mas o tema é de muita importância, então eu peço um pouco mais de paciência de alguns minutos dos senhores. Esses pacientes, por exemplo, que estão há mais de 40 anos internados no nosso hospital de custódia, nós vamos ter que deshospitalizar, de alguma maneira. Qual vai ser a mágica para nós tornarmos esse paciente um paciente com possibilidade de convívio social e de cuidado na nossa RAPS? Então, aí nós estamos diante de um paradoxo. Né? Uma lei que nos obriga a fazer e o ato médico que está determinando que esse paciente permaneça em tratamento, como você disse, sem prazo, ad eternum, eventualmente. E aí, como é que vai ficar, diante até do nosso CRM, dos conselhos de ética médica, essa questão, que também não está sendo tratada? Determinar que um paciente é um paciente de saúde mental, sem o médico participar da tomada de decisão, você está coberto de razão. Né? E infelizmente, doutor César, eu também não vi nenhum desses dois casos que ele acabou de narrar trazendo repercussão a nível estadual, e nem por causa disso aquela criança está viva agora, aquela mãe está viva agora, e esse paciente está vivo agora. Então, nem tudo que não traz repercussão no estado X, Y ou Z deixa de ser relevante ou mais. Se traduz em uma experiência de sucesso, porque não está nas manchetes de jornais, como nós vimos aqui apresentados por mim no começo dessa apresentação. Então, o problema está na mesa, e a meu ver, ele está ainda longe de a gente ter uma resposta clara para a sociedade, né? E nós temos prazo, né? Agosto está aí, abril está acabando, nós já estamos entrando em maio, e a gente vai precisar de dar essa resposta. Né? Essas altas que a gente teve no hospital de custódia, nós vimos dois exemplos aqui agora, né? Recentes, de hoje, inclusive, esfaqueando a mãe, e que não são cases de sucesso, Tadeu.
não são cases de sucesso, de alta programada. De novo, a gente não está falando de um paciente que teve uma pneumonia, tomou antibiótico e foi para casa. Ou de um esquizofrênico que está tendo alucinação na rua e que não faz mal para ninguém. Só para ele próprio e para os seus familiares, aqueles que amam esses pacientes. Nós estamos falando de alguém que pega uma faca e esfaqueia a mãe, que mata um filho de 4 meses. Então, essa é a angústia que me traz aqui agora, e como agente público hoje, eu preciso colocar na mesa, não precisa estar na manchete de jornal para ser um problema, né? Então, eu vou devolver para a sua réplica, doutor João, mas realmente é assim, eu sou pai, além de médico, seu colega não de especialidade, eu trato câncer, tá? Mas eu sou pai de uma criança de 5 anos e uma criança de 3 anos. E ouvi que uma criança de 4 meses foi morta pelo próprio pai. A justificativa foi assim, quando eu ganhei a confiança dele, eu falei, mas por que você fez isso? Eu já estava mais em off. E o pessoal do CAPS com muito medo, eu também estava com medo, claro. E ele disse o seguinte, doutor, o leite estava muito caro, né? Um bichinho ali chorando na minha frente. Qual é o juízo? Qual é a preservação de juízo que se espera de uma pessoa que verbaliza uma frase como essa? Não tem como essa pessoa estar na sociedade. A última frase, eu não queria tomar o tempo dos outros, o parágrafo 2º do artigo 12 diz assim, eventuais interrupções no curso do tratamento devem ser compreendidas como parte do quadro de saúde mental, considerada a dinâmica do acompanhamento em saúde e a realidade do território. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo uma vez na RAPS e na rede ambulatorial da RAPS, não no EAC, esses egressos dos manicômios, se eles deixarem de aderir ao tratamento, se eles deixarem de frequentar as consultas, eles não vão ser punidos. Punidos assim, né? Não vão ser reinternados, isso que eu quero dizer, que eles não podem ser punidos. Não há uma obrigatoriedade, não há uma imposição de tratamento, nem essa contrapartida se exige deles. Tá certo? Então isso é essencial deixar claro, está aqui escrito. Obrigado. Ok. Alguém mais gostaria da palavra? Doutor César, por favor. Doutor Felipe, não é isso? João, desculpa. João Guilherme. Eu gostei muito da fala do doutor João. Ele não se contrapôs ao meu pensamento. Eu só queria colocar, me perdoe sem querer dar aula a ninguém, que nós temos uma cláusula constitucional que veda a pena de morte e veda a prisão perpétua. Então, nós, quando falamos na lógica de achar que não pode ser desinternado, que tem que ficar internado em um hospital de manicômio judiciário, nós estamos travestindo as palavras para dizer prisão perpétua e a cláusula, a previsão constitucional nossa, proíbe veementemente esse tipo de punição. Então, nós temos, como eu disse, o Estado brasileiro encontrar uma solução para todos os problemas, inclusive os possíveis excessos da resolução do CNJ. Apenas isso. Por favor, doutor Tadeu. Eu acho que o ano passado parece que não teve discussão a nível nacional ou pressão no Congresso, mas teve. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Psiquiatria Forense, foi criada comissão de deputados tentando fazer justamente isso que o doutor César coloca. A CNJ existe. Como é que a gente pode mudar ou o que a gente pode transformar? O deputado Kim Kataguiri, se não me engano, de São Paulo, ele fez não um projeto, como é que fala? Eu acho que é um decreto parlamentar, alguma coisa, né? Decreto legislativo 81, se não me engano, 2023, pedindo a suspensão da CNJ. Falou assim, então tem isso protocolado no Congresso Nacional, né? O doutor César falou coisa que é uma questão de experiências exitosas de outros estados, e a gente tem construído o nosso fluxo, né? Também, eu acho que as próprias, talvez eu não vi a Janaína falar, talvez ela fizesse uma colocação, eu te provocando, Janaína, ligando para o Piauí, por exemplo, que tem uma experiência exitosa desde 2014, assim como Goiás e Minas Gerais. E nós vamos visitar o Piauí agora, a gente está marcando a viagem ao Piauí para justamente, né, nessa construção, né, que se coloca, ver o que eles estão fazendo desde 2014. Né? Isso não tem repercussão nacional de nada. E lá acabou o manicômio judicial. Então, assim, que experiências
exitosas que o país teve na abordagem desse problema, e a gente vai justamente fazer uma visita, né? A nossa equipe, acho que até o Poder Judiciário, as pessoas vão lá também, se a Justiça, fazer uma visita, né? Então, essa é uma questão. Eu já ouvi coisas também que são muito absurdas, né? Como se fosse assim, o Estado tal, sei lá o quê, abriu as portas. Eles foram para a rua, mataram, morreram. Então, né, essa é a solução mais rápida, né, doutor César? É mais rápido que eu falo, mas assim, isso é a solução que eu falo para algumas pessoas que pensam assim, né, Deus não somos nós, mas assim, é um problema, ele é complexo, mas a gente precisa de enfrentá-lo, né? Essa é uma questão fundamental. Precisamos discutir com a sociedade médica? Sim, mas a Sociedade Médica de Psiquiatria e a Psiquiatria já foram contra a CNJ, já teve discussão nacional. Então, assim, existe uma posição, inclusive publicada, existem publicações do Conselho Federal de Medicina com a carta dos psiquiatras forenses dos psiquiatras. Talvez João possa saber disso. Foi publicado isso. Ou seja, a psiquiatria brasileira, vamos colocar assim, falando em termos de associação, ela já se manifestou contra e ela coloca o porquê. Então, não quer dizer que isso alige da discussão no Estado, o CRM ou os psiquiatras, mas já tem uma posição colocada. Então, eu falei isso na sexta-feira, numa reunião interna do governo, que a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Justiça, como o Rafael muito disse, ou a Secretaria de Setários, ou Direitos Humanos, a gente não pode deixar ninguém sozinho nesse momento. Então, quando você traz isso para a discussão, isso é importante. É um problema complexo e que precisa da ajuda de todo mundo, não só dos órgãos, né, governamentais, mas também do Ministério Público, do Poder Judiciário. E, neste momento, a gente tem caminhado junto com isso. A doutora Patrícia, não de maneira formal, a doutora Patrícia é quem estava lá no lugar do doutor Daniel, agora é o Daniel Pessan, que é o juiz lá de execução, né, que visita lá. Eu perguntei a ela um dia, doutora, quantas demandas dessas a senhora recebe por mês? Ou seja, quantas, talvez o pessoal aqui da HCT possa falar, 5 a 6 por mês. 5 a 6 por mês. Não são 100, nem 200, nem 300. São 5 a 6 por mês. Então, né, pode ser que nem chegue, mas o que chega lá, que faça essa determinação do que nós estamos discutindo aqui, é entre 5 e 6, não mais do que isso. Falando na história do que eles acompanham. Então, é mais ou menos só essas colocações no final que eu queria estar colocando e agradecer o convite e nós estamos à disposição lá. Quanto mais ajuda, melhor. Com certeza. Bom, foi engrandecedor e, em alguns momentos, até estarrecedor a participação de todos nós aqui, discutindo esse tema que é bastante sensível à sociedade, né? E a gente tem conflitos o tempo inteiro, até de visão e de entendimento, né? Porque é óbvio que a prisão perpétua, doutor, ela é impeditiva no Brasil. A lei, quer concluir também? Tá bom. A pena de morte, só fechando o raciocínio, a pena de morte ela não é concebida no Brasil, mas não está claro também pela própria lei o que fazer com pessoas que são viciadas na morte. Né? E é o que a gente está discutindo aqui. A gente não está discutindo alguém que consiga discernir sobre a própria capacidade. A gente está discutindo alguém aqui que é viciado em matar, né? Que é viciado em estuprar. E é viciado sem qualquer perspectiva de cura ou de tratamento curativo. Então, esse indivíduo ele pode estar na sociedade, né, caminhando ao lado da minha família e da de vocês. A meu ver, eu já me posicionei publicamente sobre isso. Eu sou absolutamente contra. Né? Eu acho que a gente precisa ter uma política dirigida para essas pessoas de exceção, como nós dizemos aqui há pouco, né? E isso não está claro na lei. A lei não estabelece ainda o que nós vamos fazer e como tratar essas pessoas. Por favor. Bom, boa tarde já, né, a todos. Janaína, da Gerência de Saúde lá da Sejus. Já estou há 1 ano lá na gerência, 6 anos na Sejus, e tenho trabalhado já junto à CESA, as outras secretarias, Ministério Público, essa demanda que veio para a gente a partir de fevereiro do ano passado. E só para deixar registrado que nós, da forma como foi colocada, né, a resolução, também nos causou estranheza, assim, a ausência da participação de muitas
dos conselhos, né, de psiquiatria, de medicina, a forma como foi imposta. Nós entendemos a necessidade, né, de que se cumpra essa política antimanicomial, de que seja colocada em prática, mas não da maneira como foi colocada, talvez pudessem ter feito diferente. E, além disso, que tivessem feito um estudo regionalizando as situações. Nossa situação aqui no Espírito Santo, a nossa UCTP, ela tem um tratamento humanizado muito bom. Nós temos lá diversas atividades, nós temos cuidados, todos os pacientes que estão lá têm o culto, tem a aula, tem o esporte, tem toda uma assistência que talvez ele não tenha fora de lá. Além disso, uma última questão, para eu não tomar muito tempo, que dizer que as exceções, realmente, a gente acha que elas precisam ser tratadas, né, de uma maneira, talvez, um estudo maior, mas aqui, no Espírito Santo, os nossos casos mais graves, no nosso ver, né, são poucos. Então, as exceções elas vão ser tratadas, a gente tem discutido sobre isso, né, doutor Tadeu, com o judiciário, inclusive, mas são poucos, né? Não teremos, e os outros pacientes que estão sendo desinternados, inclusive, que já estão na residência terapêutica ou nas residências inclusivas, eles têm logrado êxito. E os que são recepcionados pelas famílias também. A gente sabe que tem um grande problema, que os crimes geralmente são dentro do âmbito familiar, mas as famílias que recebem está sendo positivo. Então, realmente, eu acho que existe essa possibilidade, existe e deve ser colocada em prática, sim, né, com as devidas exceções sendo tratadas, né, mas que há, sim, que a gente pode lograr êxito, sim, nessas questões. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. E eu vou fazer uma proposta para a gente poder incluir na nossa próxima pauta da reunião ordinária da Comissão de Saúde, a criação pela Comissão de Saúde, e aí fica uma proposta até para discutir, Tadeu, dentro da Secretaria. Se a gente vai precisar criar aqui um grupo de trabalho de monitoramento das ações tomadas junto ao Poder Executivo, ou se a gente cria um grupo, unifica um grupo junto à CESA. Aí fica a critério, mas de qualquer maneira eu vou colocar na pauta para a gente votar a criação desse grupo. E naturalmente que no grupo que nós vamos criar, se for assim decidido, nós vamos incluir a Sociedade Médica, o CRM, a OAB, né, vamos convidar o Ministério Público, a própria Secretaria de Saúde, para que a gente possa fazer duas coisas. Primeiro, o monitoramento associado a propostas de solução conjunta. E segundo, nos posicionarmos, né, e incluirmos também a nossa bancada federal nesse debate, porque é essencial e fundamental, né, que a gente se posicione. A gente nem sempre consegue mudar o mundo com as nossas opções, mas isso não nos traz o peso de não poder lutar e expor essas posições. Então nós temos que nos posicionar. Se as sociedades médicas já fizeram o posicionamento, se a Sociedade de Psiquiatria Forense já se posicionou, isso não as exclui do debate por terem se posicionado e não alcançado o êxito, como o doutor Tadeu mesmo colocou, mas sim as obriga a permanecer se posicionando, porque vocês representam a toda a nossa classe médica que vai estar com esse paciente na ponta, né, junto às equipes multiprofissionais, seja no CAP, seja no hospital, seja fora de hospital, em qualquer local, a gente vai estar com a cara na reta de qualquer maneira, né? E esse êxito, doutora, é que a gente precisa medir, né? Porque se nós tínhamos 100, agora temos 50, só em um médico me deu 2 exemplos de pessoas que saíram desses 100 e voltaram a matar ou morreram. Então, assim, a gente precisa medir o que foi exitoso de verdade, né? Qual está sendo a capacidade alta e como que esses pacientes estão sendo reintroduzidos para a gente medir.
É um viés? Pode acontecer, pode ser um viés. Você deu azar de cair todo 100% em você e realmente a gente está aqui vendo um caso de exceção da exceção. Mas... Então, pronto, já temos meio problema, né, em relação ao que eu imaginava. Mas... Pronto. Mas ainda assim é sensível, vamos dizer. Naturalmente. Então, nós vamos despachar na próxima reunião, vamos colocar isso em votação, Leila, a criação desse grupo, tá certo? E vocês vão ser todos convidados, né, com convergências ou divergências. Eu acho que se todos nós... Por favor, Tadeu, quer complementar? Só quando você coloca a questão do monitoramento, a gente aqui não, né, tem um tempo curto, mas assim, o que é essa equipe de acompanhamento das pessoas em conflito com a lei, que a resolução exige, nós estamos em fase, como eu te falei, de formação, ela vai acompanhar essas pessoas no mínimo por um ano. Né, isso é determinado pela resolução. Então, essas pessoas que saem, como Janaína disse, elas têm acompanhamento. Se for para a rede de saúde mental, lógico, ela tem acompanhamento lá pela equipe multiprofissional. E essa equipe, né, ela vai, não é que ela vai tratar ou cuidar daquela pessoa, ao contrário, ela vai fazer esse processo de acompanhamento, desde o dia da entrada como custódia até essas questões todas. Então, isso está previsto na própria equipe. Não, naturalmente. Mas é importante sempre monitorar. Né? Naturalmente. A sugestão principal, na verdade, não é monitorar o paciente, é monitorar a política. Monitorar a política, a implementação, a criação da política e o sucesso dessa política. Então, assim, o objetivo é esse. E acho que é fundamental que a gente participe, né, e que as comunidades todas sejam ouvidas com relação a esse tema. E vamos envolver também a bancada federal, que naturalmente é corresponsável, né, por toda essa política a nível nacional e é a nossa voz a nível de Estado para poder gritar lá em cima. Né, o sucesso ou não vai ser fruto de um trabalho que nós vamos desenvolver. E como eu sempre digo, se acha que não dá certo, é melhor sair da política. Porque aqui não é lugar de gente cansada. Aqui é lugar de gente que precisa trabalhar, que quer trabalhar e que quer dar desempenho adequado para a sociedade. Secretário, você chegou na hora do abraço, tá certo? Quer dar uma palavra para despedir da turma? Pode ficar à vontade. Eu voltei, né, porque considero super importante, né, mas sabia, né, eu estava acompanhando online aqui com as nossas servidoras, né, mas só para realmente agradecer a participação de todos, né, a Janaína e a Joânia foram dividindo aqui comigo, creio que foi proveitoso, né, as duas consideraram muito proveitoso estar aqui, e voltei realmente para prestigiar o fim, né, da reunião extraordinária, nada mais. Muito obrigado, secretário, muito obrigado pela participação de todos. Tadeu, leve um abraço. Eu vou ter a oportunidade de dar esse abraço pessoalmente, mas leve você também, porque hoje eu saio daqui para a Secretaria de Saúde, então talvez até te dê uma carona se você precisar, tá certo? Então foi um prazer, né, ouvir a todos vocês. Eu saio daqui um pouco preocupado em relação a esse tema. Confesso que entendo que o desafio ele vai ser árduo, né, mas nós só conseguiremos alçar voos em relação à resposta definitiva para a sociedade dessa maneira, discutindo juntos, de maneira transparente e propositiva. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão por essa reunião, agora extraordinária, e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária nessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima tarde e uma terça-feira proveitosa.